Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, segunda-feira, você já sabe, tem quadro jurídico aqui no Consulta ao Doutor, o seu direito. Dr. Leonardo Girundi vai esclarecer pergunta do telespectador. Tem também um bloco sobre reestruturação facial em mulheres a partir de 50 anos. E ainda falaremos sobre osteoartrite e degeneração de cartilagem. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Eu estou te esperando sua pergunta, sua participação, também através das nossas redes sociais. E é muito fácil de se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E você assiste a toda a nossa programação e fica por dentro de tudo o que acontece por aqui através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, lá no Instagram, @Denise Luque e facebook.com/Denise Luque. Mande suas perguntas e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas também. Começar o programa de hoje com o quadro jurídico Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá! Que ótimo dia, que linda tarde. Espero que seja assim para você também. Estamos aqui no seu quadro, onde nós tratamos do seu direito. Então, se você tem dúvidas e perguntas, mande para nós, seudireito@hittv.com.br, que eu, Leonardo Girundi, vou te responder. E faça aqui, exatamente como a Cláudia Reis, lá de Caieiras, São Paulo. Olha aqui, que pergunta interessante. A empresa se recusa a pagar meu salário durante a licença maternidade. Quais são os recursos legais disponíveis para garantir a minha remuneração? Interessante falar sobre essa pergunta porque, primeiro que as mulheres têm ocupado um lugar primordial no trabalho no Brasil. Então, talvez aí 50 e poucos por cento, 60% dos postos de trabalho são as mulheres. E é normal as mulheres engravidarem. Então, nós vamos atender com essa dúvida aqui, com essa pergunta, uma grande maioria das pessoas que trabalham no Brasil, né? E aí tem uma grande dúvida sobre a questão da licença maternidade e do salário maternidade. São duas coisas distintas. O salário maternidade é aquele valor que você recebe durante o período de licença maternidade. A licença maternidade no Brasil são de 120 dias e não de 4 meses, mas de 120 dias. Normalmente, 28 dias antes do parto e 28 dias antes e 92 dias após o parto. Por que normalmente, Leonardo? Por quê? Porque em algumas situações, por exemplo, como gravidez de risco, é possível que o médico recomende que essa licença comece antes, tá? Mas o que é normal é que sejam 28 dias antes do parto e 92 dias após o parto. E nesse período de licença maternidade, você tem direito ao salário maternidade. Se a empresa não está pagando, isso é um direito líquido e certo, não existe dúvida alguma que todas as trabalhadoras têm direito a isso. Então, se ela não está garantindo o seu direito, talvez seja porque o seu contrato seja informal, né? Pode ser que ela não tenha ali o registro correto na sua carteira de trabalho, né? A sua CTPS não está assinada, então confira em relação a isso e a empresa tem que garantir. Se ela não está garantindo e se você pediu, solicitou, mande um e-mail confirmando. Inclusive, já respondemos uma pergunta há pouco tempo sobre isso. Perguntaram o seguinte: quando que é que eu devo avisar que eu estou grávida? No momento que você ficou sabendo, né? Você ficou sabendo que está grávida, encaminha aquele documento para a empresa, o seu exame que comprova a sua gravidez, por vários motivos, inclusive para que a empresa possa te ajudar nesse período. É possível que você esteja num momento, por exemplo, se o seu trabalho for insalubre, então a empresa pode melhorar a sua atividade ali pensando no seu bem-estar e, com certeza, no bem-estar da criança também, tá? Então, não cabe à empresa a possibilidade dela não garantir o seu direito. Então, se a empresa não está fazendo isso, recorra à Justiça do Trabalho, o seu direito será garantido. E é isso que a gente faz aqui, garantir o seu direito e a sua informação. Mande a sua dúvida com a Cláudia, que eu vou te responder sempre aqui, com muita alegria e um grande prazer. Até a próxima! Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi.
Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos aí, as dúvidas dos nossos telespectadores. Toda segunda-feira, você já sabe, tem quadro jurídico por aqui. A gente espera e conta sempre com a sua participação, claro. Agora a gente começa a nossa primeira entrevista do dia falando sobre osteoartrite e degeneração da cartilagem. Nosso convidado é o doutor Marcel Sobrado, ortopedista especialista em cirurgia do joelho. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado, Denise, é um prazer. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante aí. Muita gente sofre muito com isso, né? Parece que é bem comum, mas aí o nomezinho, né? Então, osteoartrite, osteoartrose, só artrite, só artrose ou osteoporose, confunde um pouco a cabeça do leigo e acho que é comum, né? Acho que as pessoas, quando chegam até o consultório e tem qualquer desses diagnósticos que eu falei, vão se questionar, é a mesma coisa? E aí queria que você começasse então já explicando pra gente, tem algum termo que não se usa, que tá errado? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Claro, não, isso é uma dúvida clássica, todo mundo tem dúvida mesmo em relação ao nome certo da doença, né? E isso é uma coisa que mudou ao longo do tempo. Inicialmente, se chamava realmente osteoartrose, que é o desgaste da articulação, né? Da cartilagem. E o que eles foram vendo é que, na verdade, isso não é só um desgaste, isso é um fenômeno inflamatório. Sempre que a gente tem it, né, o termo it no termo médico, isso está falando sobre inflamação. Então, o que eles viram é que a artrose, na verdade, ela é um quadro tanto mecânico quanto inflamatório. Eles acharam por bem mudar o nome, e hoje em dia se chama muito mais de osteoartrite, e esse é o termo mais aceito e correto. A osteoporose, que você comentou, é uma outra doença, que é quando você tem uma diminuição da densidade óssea e o osso, vamos dizer, fica mais poroso, fica um pouco mais frágil. Isso pode acarretar algumas coisas como fraturas e outras lesões, mas é um termo diferente, é outro capítulo aí da ortopedia. Tá, legal. Então hoje a gente vai falar de osteoartrite, que costuma ser mais comum a partir de que década de vida, doutor? Olha, isso em geral ocorre a partir dos 50 a 60 anos. Então, é muito raro acontecer em jovens, então pode acontecer, não é uma coisa incomum, mas ocorre geralmente no jovem, ele ocorre quando você tem uma fratura, ou quando você tem uma infecção muito grave no joelho, ou em alguns casos de, por exemplo, artrite reumatoide. Então, são geralmente a exceção, né? Não é o mais comum que a gente vê, e geralmente ocorre em pessoas mais velhas ao longo do tempo, por uma série de motivos que a gente vai conversar aqui hoje. No jovem, acontecer mais cedo por trauma, um acidente, pode ser? Pode ser. Não, é super devastador e muito triste quando isso acontece, porque as alternativas que a gente tem de tratamento, né, elas vão se esgotando. E é uma doença que não tem uma cura 100%. Então, a gente, quando é no jovem, é sempre mais difícil o manejo, o tratamento, mas tem coisas que dá para fazer e dá para melhorar muito a qualidade de vida. Não é um caso perdido, mas exige um cuidado diferente no jovem. Tá, a gente vai chegar para falar da substituição ali da articulação, né? Claro que existe, hoje as próteses estão cada vez mais tecnológicas, melhores, né? Mas você imagina, fazer uma cirurgia dessa em alguém mais jovem, essa prótese tem que ter uma durabilidade mais longa, né? Pensar em operar alguém com 70, 80 anos, com certeza aquela prótese vai dar conta, né? De aguentar até o final da vida do paciente. Mas e alguém mais jovem? Ah, mas Denise, hoje tem como resolver, tem como fazer cirurgia. Nada é tão perfeito quanto aquilo que veio já com a gente, né? Então, né, assim, Deus é perfeito. E aí, se a gente compromete alguma estrutura, claro que dá para, o doutor falou muito bem, melhorar a qualidade de vida, né? Mas igual a nossa mesmo, que veio com a gente, é difícil, né? Exatamente. Então, é um dos motivos pelos quais a gente sempre tenta, a gente vai falar mais para frente dos tratamentos, isso, né? Não vou entrar em tantos detalhes agora, mas a gente sempre tenta tratar sem cirurgia primeiro, porque a cirurgia realmente não é um joelho perfeito. É um joelho indolor, melhora a dor, mas realmente não é igual ao joelho que a gente nasceu, isso daí, a partir do momento... Então a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Porque a partir do momento que machuca, realmente a gente fica com pouca... Enfim, com uma pior solução do que o natural. E uma das estruturas aí mais comprometidas do nosso corpo é joelho, né? Quadril e joelho, a gente conversava antes do programa começar, né? E o que interfere tanto
nessas articulações? É o nosso dia a dia, então o esporte que a gente pratica, como é que a gente compromete o nosso corpo ou pro bem, né? Porque fazer atividade é muito bom, mas fazer muita atividade física, dá para ver pelos atletas, também machuca, também é ruim. O sobrepeso, a obesidade, o que influencia nessas articulações que são mais exigidas aí do nosso corpo? Essa é uma ótima pergunta, né? E realmente, você está totalmente correta. As articulações que mais são acometidas, que geram mais limitação, vamos dizer assim, realmente é o joelho e o quadril. A gente sabe, a gente tem artrose na mão, artrose no ombro, artrose em outros lugares. Só que as articulações, em geral, vamos dizer assim, do membro superior, como elas não são articulações de carga, ou seja, o nosso joelho, o nosso quadril, eles têm que aguentar o nosso peso o tempo todo, para andar, para descer uma escada, para ir no shopping. E o nosso membro superior, ele não tem carga nele. Então, realmente, as articulações de membro superior, por mais que elas tenham artrose, elas têm um manejo mais simples, porque você não tem tanta dor e limitação o tempo todo para andar, por exemplo, ou para se movimentar como membro inferior. Isso está muito relacionado realmente ao que você falou, de serem articulações mais exigidas, são articulações de carga. E, enfim, e são as articulações que acabam machucando e limitando mais. Mas a gente vê muito comumente, por exemplo, nas mãos, costureiras, ou gente que usa muito hoje em dia com o celular, né? O pessoal não sai do celular, então a gente vê também muita sobrecarga e artrose aqui na base do polegar. Então, tem outras articulações, mas realmente o que acaba, enfim, sendo um pouco mais limitante é o joelho e o quadril. E aí, o esporte que a gente faz também vai influenciar aí, porque as pessoas falam assim, não posso fazer atividade porque eu tenho problema no joelho. E vocês nunca recomendam, assim, acho que é a raridade da raridade falar não pode se exercitar. Eu acho que eu nunca ouvi de um convidado meu aqui falando sobre uma circunstância onde é certeza, uma situação certa de que a pessoa não pode se exercitar nada, porque se o joelho está comprometido, naquele momento realmente você não pode fazer nada, e o resto do corpo? Precisa da movimentação, senão você prejudica o resto, né? Que tá bom, que tá saudável. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa escolha. Então, a gente sabe que por conta do peso, das atividades do dia a dia, quadril e joelho são muito exigidos. Mas tá muito em alta o tal do beach tênis agora. E aí, né? Então você tem a articulação até superior, também, né? O joelho também se prejudicando ali sendo exigido durante o esporte, mas não só o atleta profissional, o atleta de fim de semana que não tem o aconselhamento ali médico próximo, fisioterapeuta, né? Não tem quem dê esse respaldo e aí também acaba se prejudicando. Como é que a gente escolhe isso? Já tem condromalácia, já tem um grau de comprometimento ali, precisa prestar mais atenção no que faz no esporte que escolhe, crossfit, beach tênis, enfim. Não, é excelente essa sua pergunta e isso é uma coisa muito importante da gente desmistificar aqui. Eu acho que para entender um pouquinho sobre a artrose, né? A artrose ela é um desgaste da articulação e um desgaste tanto inflamatório quanto o osso com osso, que o pessoal popularmente fala, né? E a articulação, para ela ser saudável, ela precisa de movimento. Quanto mais mobilidade tem uma articulação, quanto mais você movimenta a articulação que não para, ela geralmente é uma articulação que tem uma melhor lubrificação, que tem menos dor, que é menos rígida. Por esse motivo, o exercício físico ele é o tratamento da artrose. Então, as pessoas acham que pelo fato delas terem o desgaste, elas não podem fazer atividade física. Quando, na verdade, quando a gente vai pegar os estudos que tem maior nível de evidência sobre o que funciona para desgaste no joelho, de maneira mais simples, é a atividade física. Então, é algo super... Parece paradoxal, parece contraditório, né? Você pensava assim, poxa, mas se eu tenho dor para andar, a atividade física vai me ajudar, mas é exatamente isso. A questão não é qualquer atividade física. Então, assim, se a pessoa tem um desgaste no joelho e ela sair correndo por aí, ela provavelmente vai ter uma piora da dor. Agora, também eu vou entrar depois num outro mito, que é se a corrida faz ou não artrose no joelho, a gente vai conversar sobre isso também. Vou anotar para não esquecer. Anota pra gente conversar sobre isso. Mas então, a atividade física... tanto da parte de mobilidade, então atividade sem impacto, como por exemplo bicicleta,
natação, hidroginástica, pilates. Atividades físicas sem impacto, elas têm dois benefícios. Um, garantir a mobilidade dessa articulação, que essa articulação não pare, porque a articulação que para, ela vai ficando rígida, ela vai ficando com mais dor. Então, a gente sabe que a pessoa que faz atividade física, ela tem menos dor. E também pela parte muscular. A gente sabe que quanto mais musculatura a pessoa tem, principalmente falando aqui do joelho do quadril, né, que é o que a gente estava conversando, que dá mais limitação. Quanto mais forte tiver essa musculatura da coxa, do quadríceps, do glúteo, isso acaba ajudando a pessoa a ter menos dor, porque isso, de certa forma, amortece um pouco essa articulação, estabiliza ela e a pessoa fica muito mais confortável. Então, assim, não só a pessoa que tem artrose, osteoartrite, né, pode, como deve fazer. Então, é fundamental. E essa é uma das coisas que realmente a gente bate muito nessa tecla, porque todo mundo vem sempre procurando uma medicação, alguma coisa mais fácil, né? Para tomar e melhorar. Para tomar e melhorar. Mas quando a gente pega estudo, o que mais tem evidência é exercício físico. Corrida provoca essa osteoartrite nos joelhos? Então, isso é uma coisa muito debatida, né? A corrida é uma atividade física com impacto. Então, ela tem que ser feita de maneira correta. Ela não tem uma correlação com a osteoartrite do joelho. Até quando a gente pega corredores, a gente não vê um aumento da incidência de osteoartrite. Porém, a gente sabe que, como uma atividade de impacto, se você correr todo dia, por exemplo, e sem um preparo, sem uma musculatura preparada, sem uma técnica de corrida boa, você pode acabar se machucando, tendo lesões outras no joelho. E isso eventualmente pode levar a algum quadro de lesão de cartilagem ou degeneração. Porém, numa pessoa saudável, que corre de maneira controlada, com uma boa musculatura, com um bom preparo físico, isso não tem nenhuma evidência que vai gerar uma artrose. Inclusive, a corrida é um excelente exercício aí que eu recomendo para todo mundo que tem interesse e pode. E bem democrático, né? Botar um tênis, só fala das sair vantagens, correndo. né, de fazer alguns tipos aí de atividade física. A corrida tá num desses, né? Claro que tem planejamento, programação toda para você conseguir ir avançando na corrida. Tem o treino pedagógico, né? Então, que você tem que fazer ali para evitar as lesões, tudo isso. Mas que é democrático, realmente é uma grande vantagem, com certeza, né? Agora, dá para saber qual é a qualidade e a quantidade, importa isso, das nossas cartilagens? Então, isso é uma ótima pergunta, né? Geralmente, os exames a gente tem hoje em dia, os exames de imagem, né, de ressonância, de radiografia, eles evoluíram muito e eles são muito detalhados. Então, quando a gente faz uma ressonância, é super comum vir alguma alteração de cartilagem, igual você comentou da condromalácia ou alguma outra alteração que venha no exame. E isso, muitas vezes, a pessoa acaba correlacionando isso com um certo grau de artrose ou uma limitação. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o exame de imagem é só uma parte da história. Eu tenho muitos pacientes que têm um exame de imagem com desgaste da articulação e estão super bem fazendo atividade física, correndo, e não tem dor nenhuma. E eu tenho pessoas com menos alteração no exame de imagem que tem mais dor. Então, assim, é um quadro que a gente não consegue avaliar sempre, respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta. É difícil a gente avaliar 100% a qualidade só por exames de imagem, porque eles têm esse viés de não necessariamente eles correspondem 100% à limitação e à dor desse paciente. Então, geralmente, a gente não avalia só como está aquele joelho, a gente avalia o nível de atividade da pessoa, o que a pessoa sente ao longo do dia. Muitas vezes isso é muito mais importante até do que uma radiografia ou uma ressonância com algum certo grau de desgaste, vamos dizer assim, do joelho ou do quadril. Então, não existe um teste 100% perfeito para diagnosticar o grau. Geralmente isso é um conjunto de sintomas, né, o que a pessoa sente, e exames de imagem também e história do paciente. Legal. Dá para dizer se é mais comum em homens ou mulheres? Isso hoje em dia é muito semelhante entre homens e mulheres. Legal. Vamos de perguntinha do público, saber o que chegou para nós através do nosso WhatsApp. Vamos atender
A primeira perguntinha de hoje é da Vera Matias, de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde. Tenho osteopenia e bico de papagaio no joelho. O que pode ser feito? Sinto muita dor no joelho. Obrigada, Vera, pela sua pergunta. Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A Vera tá falando que ela tem osteopenia. A osteopenia vai muito em linha daquela sua primeira pergunta, né? Osteoporose, osteoartrite. A osteopenia é um estágio antes da osteoporose. Então, é um estágio que você tem uma diminuição da densidade óssea. O osso fica um pouquinho menos denso. Isso geralmente não dá dor. Então, o fato dela ter osteopenia só quer dizer que a gente precisa tomar um cuidado e tomar, às vezes, ver vitamina D, ver como que está a ingesta de cálcio dela. A atividade física que a gente comentou, isso ajuda muito a aumentar a densidade óssea. Então, ela tem 2 bons motivos aí, para a Vera, não sei se ela está fazendo atividade física ou não, mas ela tem 2 bons motivos aí para fazer atividade física. O exercício físico aumenta a densidade óssea, então também é utilizado para o tratamento da osteoporose, que é essa diminuição da densidade óssea, e também é usado para o tratamento da osteoartrite. O bico de papagaio que ela cita aí, a gente acabou não comentando, muita gente fala isso, nada mais é do que o osteófito. O que é isso? É um crescimento ósseo que fica na imagem, parece um biquinho mesmo. Então, isso é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo um desgaste da articulação. É um crescimento ósseo para tentar, de certa forma, o corpo tentando, de certa forma, vamos dizer, estabilizar aquela articulação. E assim, o que eu recomendo para ela é fazer o tratamento, uma atividade física. Uma outra coisa que a gente não chegou a comentar, que é junto com a atividade física, é a coisa que mais tem evidência que ajuda nos sintomas e no controle da doença, que é perda de peso. Então, a gente sabe que uma perda de 5 a 10% do peso da pessoa tem um grande impacto nos sintomas da osteoartrite. Então, fazer atividade física ajuda a perder peso. Então, acaba tudo estando conectado a isso. É o tratamento, vamos dizer, mais natural possível, com menos efeito colateral, e o que mais tem evidência de funcionar. Então, minha recomendação para ela, se ela não estiver fazendo essas coisas, é seguir nessa linha. Da atividade física, então, pensando em melhorar essa densidade óssea, qualquer uma, ou musculação é melhor? Em geral, tem várias atividades físicas possíveis, né? E todas têm algum grau de benefício, mas a musculação, quando feita de maneira correta, respeitando os limites de dor do paciente, o quanto que aquela articulação dobra. Então, eu já vi gente também ter dor. Por quê? Porque ela vai na academia e faz sem orientação, ou ela quer fazer um agachamento, ela vai até o chão e o joelho exagera no peso, quer botar muito peso de primeira. Então, assim, a minha recomendação, eu acho que a musculação, né, o exercício físico resistido, é um dos melhores para o tratamento tanto da osteopenia quanto da osteoartrose, mas ele tem que ser feito de maneira correta, consciente, respeitando o limite da sua dor, respeitando a carga, fazendo um movimento lento, controlado, com uma execução, vamos dizer, correta. Porque, realmente, se a pessoa faz de qualquer jeito, com a técnica errada, ela pode se machucar e pode sair pior do que começou. Mas fazendo de maneira orientada, com um profissional de educação física, em geral, ela tem muitos benefícios. Ou com um fisioterapeuta também. Legal. Chama atenção quando... claro que isso pode acontecer mais precocemente, mas tem a idade que é esperada, né? Quando alguém mais jovem já aparece ali, faz um exame e já vem uma osteopenia, que é o estágio, né, que precede a osteoporose, isso chama a atenção, ou alguém que já mais cedo, não está ainda nos 50 anos, vai apresentando um comprometimento ali da cartilagem das articulações, isso chama atenção para... Claro que você falou, e a gente vai falar sobre o tratamento cirúrgico, precisa ser a última opção, né? Exatamente. Não, chama sim. Esses casos a gente precisa tomar muito cuidado, porque, como a gente comentou aqui, é uma doença que ela é progressiva e ela é crônica. Então, a gente não consegue reverter aquele processo. Então, uma vez que ele se instalou, a gente tem que ser muito cuidadoso para que isso tenha progressão mais lenta
E são pessoas muito ativas, né? O jovem, ele não para e um desgaste acaba sendo muito limitante, atrapalha a mobilidade, atrapalha no mercado de trabalho, tem várias limitações, né? Que isso pode gerar para aquela pessoa. Então, a gente tenta sempre agir em todos os pilares aí do tratamento, com atividade física, com perda de peso. A gente tenta sempre que possível, existem alguns tratamentos intermediários, vamos dizer assim, com infiltrações e outros. Os minimamente invasivos, né? Então a gente vai tentando que aquela pessoa tenha qualidade de vida e aguente o máximo de tempo possível. Essas intervenções minimamente invasivas, elas são para o controle dos sintomas. Exatamente. Então, quem tem dor, né? Então, vamos tentar algo antes de precisar de cirurgia, da substituição, né? Da articulação. Então, você vai no minimamente invasivo, que funciona muito bem para muita gente. Funciona mesmo. Claro, eu acho que tem que fazer essa ressalva que você colocou muito bem. Esses tratamentos intermediários, eu vou dizer minimamente invasivos, como você comentou, eles realmente tem alguns pacientes que às vezes ficam 2, 3 anos sem dor após um procedimento, vamos dizer, menor assim, mas eles de fato não curam. Então, e tem que tomar muito cuidado, porque como é uma doença crônica e que não tem uma cura 100%, as pessoas elas querem uma solução e elas ficam procurando o que tem de novo, tudo, células-tronco, enfim, a gente pode conversar sobre todos esses assuntos se você quiser, mas a gente sabe que todos esses tratamentos, eles não vão reverter aquilo, então tem que tomar muito cuidado com expectativas de uma reversão do quadro, e às vezes tratamentos muito milagrosos, assim, mas realmente, quando bem indicado, quando tiver a indicação correta, esses tratamentos minimamente invasivos ajudam muito nos sintomas, e muitas vezes aquela pessoa que não está conseguindo fazer, por exemplo, uma atividade física, porque tem dor, porque tem desconforto, um tratamento desse acaba fazendo com que a pessoa comece, ela consiga daí sair daquela situação de limitação e dor, e daí nessa ela melhora e ela pega o rumo, vamos dizer assim. Até mesmo a fisioterapia, né? Então, de repente, alguém que já faz o tratamento com a fisioterapia e tem, sim, muitas abordagens ali analgésicas na fisioterapia, mas quando elas não estão mais dando conta e aí a pessoa fica limitado até para fazer a fisioterapia, o trabalho não vai para frente, né? Então, precisa fazer esse tratamento médico para depois continuar fazendo a fisio, que, me corrija se eu estiver errada, pode até aumentar o tempo de eficácia se for essa infiltração com ácido hialurônico, o que for decidido ali pelo médico fazer, a fisioterapia consegue até ampliar esse prazo, ajudar nesse sentido? Com certeza. A fisioterapia ela é uma grande aliada aí do paciente e do médico, né? E ela acaba prolongando. E é muito importante, realmente, que essas coisas estejam muito integradas, porque não adianta nada, por exemplo, fazer um procedimento como a viscosuplementação, que nada mais é do que o ácido hialurônico, né? Que muito se fala, dentro da articulação, e depois você não dá continuidade com o fisioterapeuta. Isso por si só não vai resolver. Então, como de maneira isolada, realmente não é uma boa terapia, mas em alguns casos ele ajuda quando bem associado a uma fisioterapia, que isso prolonga por muito tempo a duração dessa melhora. Legal. Mais uma perguntinha do público? Pergunta através do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela. Pergunta da Neide, aqui de São Paulo. Boa tarde, Denise e doutor. Boa tarde, Neide. Há 10 anos fazia corrida de rua de 10 quilômetros. Agora, de uns anos para cá, estou com osteoartrite nos joelhos, quadril e coluna. O joelho está sempre inchado e até na caminhada dói. Tem algum tratamento? Obrigada, Neide. Doutor. Eu acho que... Claro, né? É difícil a gente comentar porque os casos têm muitas individualidades, né? Cada pessoa é uma e como a gente falou, tem diversas nuances, né? Porque é uma coisa importante da gente comentar aqui, tem várias coisas que podem doer no joelho, tá? Uma delas é a membrana que envolve o joelho. As pessoas pensam que é só a cartilagem, aquele osso com osso ali, aquele atrito que gera dor, mas o que a gente sabe hoje em dia é que muitas coisas doem na osteoartrite. Então, o menisco pode doer na borda dele, ele faz às vezes uma coisa que chama perimeniscite, que nada mais é do que uma inflamação nesse menisco, e isso acaba gerando dor. A gente sabe que a membrana do joelho
pode gerar dor. Então, num caso como o dela, que o joelho está sempre inchado e está doendo, é importante entender o que tem de componente nessa dor aí, tentar tratar, tentar individualizar um pouco para fazer um tratamento um pouquinho mais específico. Mas eu acho que para ela, talvez até um pouco de medicação possa ajudá-la, né? Porque se o joelho está sempre inchado, a gente evita entrar com medicação, né? A gente sempre tenta tratar da maneira menos, vamos dizer, com menos efeitos colaterais. Mas no caso como o dela, às vezes uma medicação pode auxiliá-la temporariamente a desinchar esse joelho e daí dar seguimento no tratamento, como a gente comentou, com atividade física, fisioterapia, perda de peso, enfim. E todos os outros fatores aí que a gente comentou. E que ela não perca essa energia, essa força, né? Imagina, correndo aí tanto tempo, 10 quilômetros, né? Bastante. Que não perca essa... Não perde o ritmo, não. O nosso corpo também, ele não é difícil de fazer, um efeito cascata, né? Então, ela falou de coluna, quadril e joelho. Exatamente. O que aconteceu primeiro? Porque o nosso corpo ele vai tentando se adaptar e pode ser que outros problemas vão acontecendo, mas tratando a causa, você resolve o resto, né? Então, coluna, quadril e joelho. Às vezes começou com a coluna e aí mudou a postura, doeu o quadril, doeu o joelho também, né? Então precisa de uma consulta. E consulta, assim, é para ser avaliado, as pessoas têm medo. Eu vou lá no médico, vai pedir um monte de exame. E às vezes não é nada disso, né? Tem quem reclama. Tem quem reclama se você pede exame, tem quem reclama se você não peça exame também, né? É verdade. E uma outra ressalva aqui, só que é uma coisa interessante que você comentou, né? Como ela tem na coluna, no quadril e no joelho, a gente sempre tem que olhar um quadro maior, assim. Então, eventualmente, isso pode ter algum efeito sistêmico. Legal. Então, a gente sempre pensa na osteoartrite como um desgaste daquela articulação. Mas tem algumas doenças que elas são doenças sistêmicas. Então, por exemplo, a artrite reumatoide ou outras doenças que são uma inflamação do corpo que por algum motivo atacaram várias juntas, então várias articulações, vamos dizer assim. Então, é sempre importante a gente pensar, será que não tem uma outra causa que não só... porque às vezes, num quadro desse, ela vai tomar uma medicação, aí sim, uma medicação vai dar um efeito que vai melhorar todas as articulações. Então, eu acho que tem duas coisas importantes. Lembrar dessas outras causas, que não são só causas mecânicas, e também lembrar que como é uma doença também, além de mecânica, inflamatória, a gente sabe que isso tem uma relação com, por exemplo, síndrome metabólica, que é obesidade, diabetes, enfim, algumas doenças clínicas, que se a gente não fizer um tratamento para essas doenças clínicas também, a osteoartrose e a osteoartrite fica com muito mais dificuldade, difícil controle. Então, é importante, no caso dela, talvez, pesquisar essas outras coisas clínicas que às vezes podem tá por trás aí, tá ajudando, tá prejudicando ela no sentido de melhorar essas dores articulares. Então, acho que é só uma ressalva aí em relação ao caso dela. Muito legal. O que a gente tem hoje de cirurgia? Então, vamos falar um pouquinho da cirurgia? A gente já comentou que pode ser aí, né, tem tratamentos que vêm antes, subindo ali numa escadinha, e aí o que tem de mais complexo seria as cirurgias, é isso? Exatamente. Então, acho que sempre a gente começa sem cirurgia, né? Então, o tratamento é sempre conservador inicialmente. Mas tem alguns casos que realmente aquela limitação é muito grande, que a gente tentou tudo já e a pessoa realmente não está com qualidade de vida, não está tendo qualidade para fazer as coisas que ela gosta, ela começa a ficar deprimida, começa a limitar muito a vida dela. E nessas horas a gente acaba indo para um tratamento cirúrgico. A gente tem o tratamento mais comum, que é o tratamento de artroplastia, que nada mais é do que você substituir aquela articulação e colocar uma prótese. Isso é o mais conhecido, é o mais se faz para artrose de joelho. Porém, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, porém a gente tem algumas vezes, a gente tem tratamentos intermediários. O que é isso? Por exemplo, em pessoas que têm um arqueamento da perna muito grande e tem artrose só de um lado do joelho, às vezes a gente não necessariamente precisa fazer uma prótese. Legal. A gente pode fazer uma cirurgia para realinhar aquela perna, diminuir um pouco a carga naquela região que dói e a pessoa ganha qualidade de vida sem ter que fazer essa prótese total de joelho. Então,
tratamento acaba tendo que avaliar peculiaridades e especificidades de cada paciente. Mas o que a gente tem hoje em dia, né, em casos, vamos dizer, finais de artrose grave, a gente acaba fazendo a prótese total do joelho, que é a substituição da articulação por um joelho com componentes metálicos e de polietileno. Mesmo que a doença esteja cometendo os dois lados, você pode escolher fazer só em um, faz só no que está pior, preserva o outro. Quanto a gente conseguir preservar o nosso próprio, mantendo qualidade de vida melhor. Exatamente. Então, geralmente é muito comum, igual você comentou, ele acometer os dois lados. Até é possível fazer dos dois lados ao mesmo tempo, embora a gente não... eu, pessoalmente, prefiro fazer um lado de cada vez. Eu acho que senão é uma cirurgia muito grande. Em geral, a gente recomenda fazer um lado e depois de pelo menos 3, 6 meses, fazer outro lado. Porque também, se você espera muito, a pessoa começa a jogar todo o peso nesse joelho da prótese e daí sobrecarrega um pouco a prótese também. Então, Tá bom. o ideal é, a partir do momento que decide um, muitas vezes acaba se fazendo o outro também depois de um tempo para deixar um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. A gente tá vivendo um momento agora que, assim, dá até uma dor no coração chamar uma pessoa de 60 anos de idoso, idosa, né? E aí tem se usado um outro termo, que é o super idoso, para você falar dos 80 a mais. E essa população tá mais suscetível a precisar dessa substituição. Como é que tem que estar a saúde da pessoa, né? Para fazer uma cirurgia como essa, uma cirurgia grande. Toda cirurgia a gente pode negligenciar, né? Porque é sempre uma cirurgia, por mais que o médico chame de simples, é simples para ele, que faz todo dia, estudou um monte para isso. Para nós é sempre muito complicado, para a família é sempre uma cirurgia muito grande que gera preocupação, tem anestesia. E pensar num idoso ou num super idoso sempre geram, né? Às vezes já é alguém ali com algum tipo de demência, e a gente sabe que as internações pioram esse quadro sempre, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque a gente vive esse momento, né? Às vezes tem alguém assistindo, aí tem uma mãe ou uma avó de 80 a mais que está esperando para fazer essa cirurgia. O que esperar, então, né? Você está completamente certa. É uma coisa que exige um cuidado. A cirurgia ela evoluiu muito, né? Hoje em dia a cirurgia ela tem um sangramento muito menor, o tamanho dos cortes é menor, a ressecção que é necessária no intraoperatório é menor. Então, apesar de ser uma cirurgia de médio, grande porte, ela é uma cirurgia que evoluiu muito. Então, ela é uma cirurgia, de certa forma, segura. Por exemplo, a necessidade de transfusões por sangramento é muito baixa, a maioria dos pacientes não vai para UTI. Então, é uma cirurgia que evoluiu. Porém, eu concordo com você, é uma cirurgia que não dá para a pessoa ir lá se não tiver com o coração ajeitado, vamos dizer assim, controladas as doenças cardíacas, se o pulmão não estiver em boas condições. Então, exige todo um preparo, a pessoa precisa estar com uma boa nutrição para cicatrizar bem, o diabetes precisa estar bem controlado, porque senão isso atrapalha a cicatrização. Então, tem vários detalhes que não é só ir lá e operar. Então, vale a pena realmente ter um acompanhamento próximo de um clínico geral, ou um cardiologista, ou alguém que já acompanha aquela pessoa, para garantir que está tudo bem para fazer essa cirurgia. Mas o que a gente vê hoje em dia é que a maioria dessas pessoas, mesmo 80 a mais, como você comentou, que fazem essa cirurgia, elas têm um ganho tão grande de qualidade de vida que a gente recomenda, né? Essa história de, já tenho 80 anos, não vou mais fazer uma prótese dessa, e daí a pessoa vai ficando sentada, se movimenta menos, vai piorando o pulmão, vai piorando o coração. Então, a ideia, na verdade, hoje em dia, a gente recomenda, a não ser que seja realmente contraindicado, que o risco de fazer uma cirurgia seja muito maior do que o potencial benefício. Mas eu vou te falar que a gente tem operado cada vez pacientes mais idosos, porque realmente a qualidade de vida das pessoas cresceu demais, né? 80 a mais, como é que vai viver os próximos 15, 20 anos? É muito tempo, né? Com certeza. As próteses duram esse tempo? As próteses duram, elas evoluíram muito também em termos de qualidade, durabilidade. Mas uma coisa muito importante que você comentou no começo do programa foi em relação à pessoa jovem, né? Porque a pessoa que é muito ativa, que faz esporte, tudo, realmente a gente tem que entender que a prótese ela é fixada no osso
e ela tem uma integração. Então, a pessoa não consegue realmente pular, saltar de maneira repetida sobre aquele joelho. Então, a gente sabe que quanto maior o nível de atividade física, ela tem uma durabilidade menor. Mas hoje em dia a gente está falando de décadas aí, 10, 20 anos de duração essas próteses. Então, duas questões. Quem mais jovem passa por essa cirurgia tem que se adequar. Exatamente. Então, é uma vida mais próxima do normal possível. Dependendo do grau de atividade física, vai ter que reduzir ou fazer uma mudança, uma troca. E, se precisar, reoperar. Porque, imagina, alguém muito jovem... A questão da expectativa de vida surpreende a todos o tempo todo. Isso é maravilhoso, que a gente tenha esse tipo de desafio, né? Daqui para frente sempre. Melhorar a qualidade. Olha, 15, 20 anos não está suficiente mais para essas próteses. Precisa de mais tempo, ótimo. Mas em alguém mais jovem, pode precisar fazer uma segunda operação? Com certeza. Em uma pessoa mais jovem, né? Como ela tem uma durabilidade, depois de 20, 25 anos, essa prótese ela tende a soltar muitas vezes. Uhum. E daí a gente precisa fazer uma nova prótese, ou seja, retirar aquela prótese e colocar uma nova prótese. Geralmente, como você acaba tendo um pouco de perda óssea, você precisa colocar uma prótese maior, uma cirurgia um pouquinho maior. Então, realmente, uma segunda cirurgia, geralmente é algo que exige uma complexidade um pouquinho maior. Mas é algo que é feito e os resultados também são muito bons. Mas realmente, eu concordo com você. Fazer uma prótese em alguém super jovem é uma coisa que precisa ser muito bem discutida, porque essa pessoa provavelmente vai passar por uma segunda cirurgia e é uma cirurgia com uma complexidade um pouco maior. E para terminar, o tipo de prótese, porque a gente fala de prótese e eu sei que tem diferenças, né? Tem essas que a gente já sabe que duram um pouquinho mais, tem outras que, de repente, você não precisa que dure 30 anos, 25 anos, né? Uhum. Então, tem os tipos também de prótese. E essas próteses, tem as que são cobertas pelo plano de saúde, pelo SUS, elas são boas também? As próteses em geral, né, de maneira geral, elas evoluíram muito, né? Tá. Se entende mais sobre os implantes, e elas foram desenvolvendo, e hoje em dia tanto as próteses cobertas pelo SUS, como as importadas, enfim, boas, né? Ela tem qualidade muito boa. Então, em geral, assim, a gente vê bons resultados tanto no SUS quanto no privado. Então, acho que a população pode ficar tranquila que eles vão ser bem cuidados aí, acho que em qualquer esfera da saúde. Eu agradeço por ter vindo, doutor. Volte outras vezes. A gente nem falou sobre células-tronco, outros tratamentos aí que no futuro vão acontecer, né? Vou deixar o contato do doutor, o Instagram, @dr.marcelsobrado, @dr.marcelsobrado. O site é o e-mail, né? contato@marcelsobrado.com.br. O Facebook é Dr. Marcel Sobrado. E o WhatsApp é 11 971 18 19 58. Volte sempre, doutor. Obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado, Denise. Adorei aprender com você. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar de uma reestruturação facial em mulheres a partir dos 50 anos. Estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de reestruturação facial em mulheres aí a partir de 50 anos. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Denise Santana. Ela é biomédica, esteta, especialista em harmonização facial. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui, viu? Muito obrigada, Denise. Para mim, igualmente. Olha, vamos falar um pouquinho então de mulheres 50 a mais e num cenário que muitas vezes, né, doutora, a queixa vem na quinta década de vida mesmo. Então, estava tudo bem, você já viu ali algumas modificações, umas linhas de expressão, pensar aqui, acho que especialmente nas pessoas que conseguiram, né, passar por tudo isso, porque tem muita coisa que
tá muito disponível, mas não te incomodava. E eu também penso que se não te incomoda, não tem por que ir atrás, tudo bem. Mas a qualidade da pele, a questão da perda do colágeno, acho que a partir da 5ª década, isso vai ficando mais evidente, né? E essa primeira busca, e aí assim, se tava indo devagar até esse dia que começou a te incomodar, eu não sei se é porque quando começa a incomodar, a gente começa a olhar muitas coisas, né? Mais os detalhes, ali a qualidade da nossa pele, então ao toque, na maquiagem, como é que a gente fica sem a maquiagem também? Que eu particularmente adoro maquiagem, mas eu não sou refém de maquiagem absolutamente. Eu acho que a maquiagem deve entrar ali num contexto, né? Então, se você quiser e não que você só se sinta bonita com ela, e para isso a gente tem que se garantir com a nossa própria pele, né? Quando essa primeira busca vem aí a partir dos 50 anos, aí às vezes a qualidade já está mais deteriorada da pele, a pessoa fala, mas acho que agora, será que ainda dá para melhorar, né? Vamos começar por aí, então, doutora. Com certeza, até porque tem um momento que a própria maquiagem começa a craquelar também, porque a pele não ajuda, né? Então, o recado que a gente pode passar para as mulheres de 50 a mais é que existem muitos tratamentos que podem reestruturar a face, melhorar a pele, alguns invasivos, outros menos invasivos, a depender de cada caso, de cada perfil de paciente também, né? Porque os pacientes que não querem procedimentos invasivos também tem como reestruturar, também tem como rejuvenescer, né? E eu acho que o ideal é isso, é ter essa autoestima confiante, com ou sem maquiagem, porque a mulher tem acesso à maquiagem desde adolescente, mas quando a maquiagem começa a já não fazer efeito também, isso é sinal de que realmente precisa haver alguma intervenção para essa reestruturação acontecer. Tem alguma ordem para que isso aconteça dos procedimentos? Ou é de acordo com a principal queixa? É de acordo com uma avaliação técnica profissional sua? Como funciona essa primeira chegada, então, da paciente? Geralmente, a gente aborda a queixa, porque muitas vezes nem sempre o que você acha que incomoda a pessoa é o que realmente a incomoda, né? Então, o perfil da paciente, no quesito do biotipo também, né? Se ela tem uma pele mais craquelada, menos, se o que incomoda é a perda de gordura na face, se o que incomoda é o excesso de gordura, né? Que quando a gente vai envelhecendo, começa a ter esse deslizamento dos coxins de gordura e perda de gordura em locais estratégicos da pele e que trazem um excesso de pele também. Então, a gente avalia muito a queixa do paciente e também se ele é fumante, se ele não é fumante, os hábitos de vida dele, tudo isso é avaliado. O que dá para fazer? A gente fala de reestruturação facial, né? Você falou dessa queda que derrete, né? Então, há uma queda mesmo do rostinho e aí as queixas, elas vêm assim, nesse sentido, né? Antes estava tudo no lugar, aí você começa a ver tudo derretendo. Então, tem uma ação da gravidade, tem a questão dos coxins de gordura, aí você tem vários fatores que vão modificando e a queixa é essa. Como reposicionar tudo isso? E aí, né, você falou de pessoas que não querem fazer coisas invasivas, né? Não quer fazer cirurgia e também não gosta muito de agulha, por exemplo. Tem o que fazer para reposicionar isso? Na verdade, tem caminhos que se buscam, né? Que não sejam agulha ou que não sejam corte, que não sejam peelings mais fortes, que eu considero que são buscas não muito adequadas, porque a pessoa vai fazer os procedimentos. Hoje em dia se fala muito do HIFU, não é que ele seja ruim, inclusive na clínica a gente tem o HIFU. É o ultrassom microfocado, né? Exatamente, tá por dentro, né? Tá por dentro. Então, no caso, o HIFU, ele é muito procurado, existe um marketing muito grande em torno dele. Realmente, ele é um bom procedimento, mas ele é mais um procedimento para prevenção da queda do que propriamente para fazer essa reestruturação. Então, quando você fala de agir através da queixa do teu paciente, da paciente, no caso que a gente está falando de um público feminino,
tem que alinhar a expectativa. Porque se alguém que, além de não querer fazer, olha, eu vou tratar da pele porque quero fugir da cirurgia plástica. Legal, é o que a maioria busca hoje, né? E se for necessário fazer cirurgia plástica, a qualidade da pele vai estar melhor, então você vai ter até mesmo um resultado melhor do que seria sem fazer nada antes. Mas alinhar a expectativa do que é possível, porque isso também é investimento financeiro, o que é possível ser feito naquilo que você está disposto também a investir, é isso? Como nós temos uma clínica médica, então a gente é muito procurado para fazer, por exemplo, cirurgias de blefaroplastia superior, inferior, né? Que é algo que é uma procura muito grande. Sim. O fenol profundo, a gente também é procurado para isso. Então, tudo vai do perfil do paciente, realmente. Legal. Então, perfil. É isso. E esse reposicionamento muitas vezes acontece não só por tirar excesso de pele, né? Então, como aconteceria, por exemplo, num lifting facial. Mas pode também acontecer repondo um bioestimulador de colágeno que também preencha em pontos estratégicos da face. Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma perda do coxim nasogeniano, que é esse coxim do bigode chinês. Eu, por exemplo, tenho 44 anos, já preenchi 2 vezes, né? E nem por isso estou com o rosto fofão, que muitas pessoas acham que ao reestruturar, né, vai ficar com o rosto fofão. Isso não vai acontecer se for feito num local estratégico onde a pessoa perdeu aquele coxim. E você falou de um bioestimulador que também preenche. Como fazer essa escolha? Se vai ser só o preenchedor ou se é o bioestimulador que tem também essa característica de preencher? Aí entra o perfil do paciente. Se ele tem muita dúvida do que ele vai fazer, de como vai ficar esse resultado, nós optamos por fazer apenas um preenchedor, exemplo, o ácido hialurônico que todos nós conhecemos. E que tem também um antídoto, que é a hialuronidase. Esse antídoto aplicado à região simplesmente desfaz o que foi feito. Então, uma pessoa que tem dúvidas, ela faz a reestruturação, vê como ficou, nossa, eu amei. No próximo passo, ela já vai fazer com um bioestimulador que pode ser progressivamente definitivo, e aí a gente entra num outro procedimento, né, num outro produto, ou o Elancê, por exemplo, que é um produto que dura 2 anos e também produz colágeno e também preenche. Entendi. Então, nós estamos falando de uma programação e que essa paciente está ciente de que não é definitiva. Ela vai voltar lá e provavelmente vai precisar fazer de novo, utilizando... Pode ser o mesmo produto, se ela quiser, ou pode ser... não, gostei muito, agora dá para fazer de outro jeito. Então, dessa maneira. Mas sabendo que é um acompanhamento, porque o rosto, mesmo quando você faz, né, qualquer tipo de procedimento, a gente continua envelhecendo, graças a Deus. E vai continuar tendo fatores de envelhecimento. Sim, com certeza. Legal. Então, o ideal é tratar a face em camadas, né? A gente tem a epiderme, que muitas vezes a pessoa já apresenta uma desidratação muito grande, né? Uma perda de colágeno muito grande na epiderme, na derme e depois o subcutâneo. Então, todas essas camadas da pele, elas precisam ser avaliadas. Quando chega um paciente, digamos que chega um paciente que tomou sol a vida toda, fumante, realmente está apresentando uma aparência bem envelhecida. Então, a gente vai já pensar qual é o procedimento mais adequado e propor para essa paciente as opções. Eu sempre digo que tem 2 caminhos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que são os procedimentos que você vai fazendo aos poucos para você conseguir um resultado, mas que cada vez que você fizer, você já vai sentir um resultado. Como temos os procedimentos mais invasivos, que a gente fala de invasível, por quê? Porque são procedimentos que às vezes a pessoa vai ficar em casa de repouso, né, por alguns dias. Como o peeling de fenol. Exato, isso. Então vamos para o intervalo. No próximo bloco, a doutora vai explicar para a gente sobre essa construção também, esse trabalhar em camadas, e sobre as pessoas que querem fazer, por exemplo, um peeling de fenol profundo,
que é um procedimento que existe já há bastante tempo e tem suas indicações também. Sim, né? com Porque certeza. É muito sério, a pessoa tem que ter a paciência também de esperar e o cuidado, e um suporte, um acolhimento médico ali. No próximo bloco a gente fala mais, até já. Legal. Doutor? Nós estamos de volta nesse bloco falando de reestruturação facial para mulheres acima dos 50 anos. Aproveite para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a doutora Denise Santana, biomédica esteta, especialista em harmonização facial. Doutora, desde que se popularizou mais falar dos bioestimuladores de colágeno, e eles foram, né? Antes a gente tinha duas marcas mais famosas, aí depois tem outra que preenche mais, a outra que, né? Cada uma com sua característica, que na verdade praticamente elas não sei como isso é feito, mas praticamente elas não concorrem entre elas. Há uma indicação muito específica mesmo, né? Exato. Então você não... é tudo igual, escolha. Não, existe uma indicação e que ela é muito mais do profissional pra gente do que do próprio paciente, né? Então isso eu acho fantástico da gente falar. E aí queria que você explicasse que o bioestimulador de colágeno, independente se ele só vai fazer o estímulo de colágeno ou se ele traz uma função ainda de preenchedor, de volume, né? De volumização, me parece que ele tem uma ação que o paciente adora, que é, a gente já fez o procedimento e ele continua fazendo efeito. Então, ele está lá, trabalhando a nosso favor, Sim. né? E lutando contra o tempo, que, como eu falei, continua passando. E aí, claro, né? Por mais que você cuide da pele, se você não continuar fazendo os procedimentos, a sua pele vai, inevitavelmente, continuar sofrendo os efeitos do tempo, né? Sempre vai. Mesmo fazendo. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles, sobre a aplicação deles. Então, assim, é com agulha? Tem o lugar certo para colocar esse produto? Precisa fazer depois alguma manobra para que ele possa estar uniforme na nossa pele, ali na camada em que deve estar? Certo. Então, nós temos dois tipos de bioestimuladores, em primeiro lugar. Os que vão sendo aplicados apenas para firmeza, então para gerar fibras colágenas e colar esta pele, né? São eles hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona, tá? E temos também os que geram volume, tá? Então, isso tudo depende da concentração do produto. Então, quando o profissional, junto com o paciente, definem que é apenas uma firmeza que o paciente precisa, esse produto ele vai ser colocado de maneira mais diluída, tá? Exato. E vai ser sempre colocado com cânula nas regiões de destino. Então, no caso, se for um abdômen que está com flacidez, né, podemos colocar nessa região, em média, 10 ml, tá? Corporal sempre tem um uso maior ali das seringas, a quantidade, claro, né? Sim, é isso que eu quis falar do corporal, porque Legal. as pessoas acham que às vezes só funciona para face. E funciona também para o restante do corpo, perfeito. Tá? E temos também os bioestimuladores que são usados para volume. Então, os que não são usados para volume precisam de receber massagens, né? A gente brinca que é a regra dos 5 vezes ao dia, por 5 dias, por 5 minutos, logo depois que você fez o procedimento. Para quê? Para não gerar nódulos, porque todo bioestimulador, ele vai estimular fibras colágenas. E para que essas fibras não se concentrem apenas em um lugar gerando nódulos, é necessário que exista essa massagem por parte do paciente. Então, você vai fazer ali acabou de fazer a aplicação, você faz a massagem, você ensina a gente a fazer as duas 5 dias, 5 vezes por dia, por 5 minutos. Legal. Isso, tá? Esse cuidado é muito importante, porque todo bioestimulador, ele pode sim gerar nódulos, mas a massagem faz com que essas fibras colágenas sejam reorganizadas ali naquela região de maneira adequada, tá? Então, já os bioestimuladores que são colocados para volume,
eles são colocados geralmente próximo ao osso, tá? Ao tecido ósseo, então de forma mais profunda. Então ele fica ali naquele compartimento, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um top model look, que a gente tem esse nome de marketing, né? Que é para reestruturar essa região. Então nós fazemos de maneira um pouco mais profunda e também vai gerar um pouco de volume, restabelecendo essa distância que a gente vai perdendo. Por isso que a gente começa a enxergar uma face quadrada, ao invés de triangular, né? Que a face mais jovem, ela é triangular, e a mais envelhecida, ela é mais quadradinha. Legal. Existem críticas sobre a harmonização facial que você já deve ter ouvido aos montes. E uma dessas críticas é que as pessoas acabam ficando com o mesmo formato de rosto. A que isso se dá? O que falta? Uma boa avaliação para saber o que ficaria melhor naquele rosto, porque, claro, nós somos diferentes. Uma foto da pessoa antes de ter esse derretimento facial poderia ajudar. Ou, às vezes, aquele rosto mesmo jovem já não era o que a pessoa adorava. Então, já que ela tá ali com a faca e com o queijo na mão, ela pode sim, claro que pode, fazer de outro jeito, né? Queria entender isso, porque a gente sabe, a harmonização facial, o termo banalizou tanto, sim, que aí quase que a gente teve que desconstruir esse termo para poder falar sobre a mesma coisa, né? Eu acredito que reestruturação é a palavra, porque a gente não está querendo transformar numa outra face, ou numa face igual a de todo mundo, né? A gente está querendo devolver o que aquela pessoa perdeu, porque realmente com o envelhecimento, se a gente pega uma foto da mesma pessoa com 20 anos e a mesma pessoa com 50 a mais, vão ter várias diferenças. E quais são essas diferenças? Então, para você devolver o que a pessoa perdeu e não transformá-la em outra pessoa, realmente essa avaliação é muito importante. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, é um modismo, né? Então, antigamente era muito moda as mulheres colocarem silicone super grandão, né? Isso daí agora já está mudando. Então, é cíclico isso. Claro que existem pessoas que preferem algo mais over, aquela face mais angulizada, né? Com uma mandíbula muito marcada, enfim, com um volume muito exagerado, mas cabe ao profissional indicar para o paciente o que é mais natural também. Eu já tive que me negar, por exemplo, a fazer volume em lábio de uma paciente que eu não considerava adequado colocar volume ali, entende? E ela queria mais e mais. Então, existe também a questão do dismorfismo que a gente sempre aborda, né? Que quando a pessoa quer mais e mais e não enxerga como é a própria imagem. Então, isso tudo são questões bem delicadas que na avaliação com o paciente a gente precisa entender se existe esse dismorfismo, entende? Para gerar um resultado legal. Porque a pessoa que não está satisfeita, ela não vai ficar satisfeita nem com o teu melhor trabalho, né? Você pode entregar a tua melhor técnica, o teu melhor trabalho. Que se ela não estiver satisfeita, é claro que a gente busca através de uma insatisfação pontual, não com uma insatisfação global, né? Sim. A pessoa que está insatisfeita com a vida, ela não vai se satisfazer com o teu trabalho, né? Isso a gente sabe, essa conversa acontece também com dermatologistas, cirurgiões plásticos, né? Então, sim, o grau de exigência de quem trabalha com estética é muito elevado, sim, né? O teu, para o teu próprio trabalho, mas quando a gente busca também, a gente pensa que você pode resolver qualquer problema. Não, você vai resolver a nossa queixa ali pontual, né? E da melhor maneira. Você falou do ácido hialurônico e do antídoto, né? Que é a hialuronidase. Mas também esse critério de barrar antes a pessoa que de repente não vai se satisfazer de forma nenhuma. Porque, claro, o antídoto tem um custo e você não vai fazer já sabendo que a pessoa vai querer desfazer o teu trabalho, né? Uhum. Então, assim, tem indicação para essas situações também. Você falou de lábio e realmente ainda acho que lábio é uma coisa que a gente sabe que o nosso corpo absorve o ácido hialurônico, mas tem se falado hoje de alguns produtos e de algumas tecnologias do ácido hialurônico que ele pode não sair 100%. E aí fica ali um pouquinho, né? Então,
da segurança de fazer isso, mas também de, olha, pode não sair tudo e, né, tem que refazer se você quiser o mesmo volume, mas sempre com indicação, né? O que eu acho que é muito importante a gente comentar é que, por exemplo, muitas pessoas querem colocar ácido hialurônico nas olheiras, por exemplo, tá? Bem comum. Isso. Eu já coloco o bioestimulador, Tá tá? bom. Tá. Então, por quê? O ácido hialurônico, ele puxa água. Então, muito aconteceu na mídia de artistas que apareceram inchados, né? Na verdade, eles tiveram essa retenção de água na região onde foi aplicado, tá? E essa hidrofilia do ácido, que é puxar essa água, faz com que a pele estique, né, mais. E isso gera flacidez depois da remoção também, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo que é importante a gente entender qual é a causa daquela queixa estética. Mesmo, né? Por exemplo, a gente tem, para quem tem excesso de pele na região das pálpebras, às vezes é muito melhor você fazer um fenol blend, que é um fenol atenuado, só nessa região, para causar uma retração tecidual, do que você preencher a área. E quando você fala de usar o bioestimulador nessa área das olheiras, quando a pessoa precisa, né, de algum preenchimento, Sim. Usar aquele que tem uma finalidade de volumizar ou não? Sim, mas pouca, muito pouca. Tá bom. Ele também estimula o colágeno e ele não puxa água. Essa é a questão mais importante, que a gente sempre explica para o paciente no momento que ele procura, porque muitas vezes os pacientes eles veem na internet, né, no Instagram, tudo, então eles já vêm falando o que eles querem. Isso, a gente é isso mesmo. Eles já vêm falando o que eles querem. A gente já chega falando o que a gente quer, e só que a gente não sabe. A gente sabe o que incomoda a gente. Isso. E cabe a você dizer como que a gente, através de que ferramenta a gente pode melhorar, né? Exatamente, né? E não fazer algo que pode gerar talvez depois uma flacidez e você vai falar, poxa, eu fiz algo para melhorar e acabou gerando algo que eu não esperava. Então, a gente precisa sempre falar os prós e os contras, né? De cada procedimento, de cada produto, de cada caso para os pacientes. Por isso que essa primeira avaliação, essa primeira abordagem, a primeira consulta é tão importante também, né? Muito importante. E que a pessoa possa dizer o que ela já fez. Isso. Né? O que você já fez? Gostou, não gostou? E aqui, claro, a gente não fala o nome dos produtos, mas a gente tem que saber. Né? Então, se eu fiz um procedimento, eu tenho que saber qual foi o produto utilizado. Porque Isso pode é muito ser legal que que você está em falando. mim aquele produto não teve a durabilidade que ele tem em bula, ou que dura na maioria das pessoas. E o que a gente nota? A gente nota que chegam muitas pessoas até esclarecidas que não sabem o que fizeram na outra clínica, exemplo. Tá? Por isso que é muito importante, toda vez que o paciente vai colocar algum produto, né, seja fio de sustentação, seja material preenchedor, seja toxina, o paciente ele vai assinar um termo de consentimento que ele consente àquela aplicação daquele produto. Então, isso a gente sempre faz na clínica, né? Cada produto tem o seu lote, né, a sua procedência. Então, isso é muito importante. Colocar no papel isso tudo. Isso é importante, isso é muito sério, né? Por isso que a gente precisa buscar locais adequados para fazer essa aplicação, essa busca também, que o material tem que estar acondicionado do jeito certo, tem lote, tem validade a partir do tempo que abre, sim, né? Então você não sabe se aquilo já foi utilizado, né, da maneira correta, mas se aquilo já estava ali em uso no mesmo dia na clínica, sim, não é? Sim. Tem antes e depois que a doutora disponibilizou pra gente? Vamos acompanhar? Então, acho que tem 2 fotos, né? Vamos lá. O que foi feito, doutora? Nessa paciente, vamos ver se você adivinha. Foi feito peeling de fenol? Foi. Você sabe tudo, Denise. Sim, nada. É isso mesmo. Foi feito um peeling de fenol nessa paciente. Veja como ela tinha, né, queda no supercílio. Ela tinha uma pele muito craquelada. Só peeling de fenol nesse antes e depois? Só peeling de fenol nesse antes e depois, tá? O efeito é maravilhoso, né? Ele levantou a face de uma maneira muito legal, né? A pele ficou mais jovial, mais lisa, tá? Essa paciente ficou muito feliz. E a gente também. Com certeza.
e tem suas indicações. Sim. E você falou, tem tanto o peeling de fenol profundo, né, que é o mais clássico que tem, e você falou que dá para fazer algo mais localizado, mais atenuado. E atenuado para que, né, enfim, só tenha o resultado positivo, né? Porque você não quer fazer um peeling e ficar manchado, né? Então precisa seguir todo um protocolo. Sim, os peelings sempre têm esse risco de Sim. ficarem manchados, tanto é que eles são mais indicados para fototipos baixos, ou seja, pessoas mais clarinhas, tá? Mas é claro que existem também peelings indicados para peles negras, né? Fototipos mais altos. Então, é como eu digo, cada paciente tem que ter a sua indicação na avaliação. Depois de ter feito um peeling de fenol como esse, da paciente que aparece aí na imagem, se ela quiser fazer um bioestimulador de colágeno, Ótimo. se ela quiser colocar fios de PDO, pode. E tem que esperar quanto tempo? Na verdade, cada paciente ele tem um tempo de pós-operatório. A gente considera que, em média, 3, 4 meses, o paciente já está totalmente com a pele normal, já pode fazer as aplicações, né? Mas a gente nota que a pessoa fica tão feliz que muitas vezes não precisa fazer, pelo menos no mesmo ano que fez esse procedimento, não precisa fazer nada. Tá? Ela vai cuidar com home care, a gente indica qual é o home care. Tem indicação para fazer em quem tem melasma? Pode fazer o peeling de fenol profundo, clássico, em quem tem melasma? O melasma é sistêmico, ele é um problema sistêmico. Ou seja, se a pessoa estiver estressada, isso pode ativar o melasma dela. Tá? Então, o melasma, infelizmente, ainda não tem o que a gente chama de cura. Ele tem, sim, um gerenciamento. Tá? Então, esse tipo de peeling, ele é mais indicado para flacidez, para retração de pele, do que para mancha, se for melasma, tá? Mas pensar que essa não é a queixa principal. A pessoa quer fazer mesmo para ter esse resultado lindo que viu na foto. Mas é alguém que tem melasma, sabe que isso não vai ser a cura do problema. Sim. Mas minha pergunta é, pode fazer? Porque é algo tão agressivo que, claro, Sim. que vai gerar um estresse. Sim, pode fazer, sim, até porque a gente faz um preparo de pele, Entendi. tá bom? Antes desse procedimento é feito todo um preparo de pele. Tá. Tem mais uma fotinho pra gente ver? Ou era só essa? Tem mais uma. Olha, antes e depois. Essa daí, ela é abaixo dos 50, né? A gente Sim, sabe, bem ela jovem. ela tem 40 e poucos anos. Ela nunca tinha feito procedimento algum. Ela é uma moça bem alta, longilínea, e isso faz com que ela tivesse já um rosto bem magro, tá? Então, veja como existe no antes uma falta dessa distância, né? Essa distância bisigomática que a gente chama, ela é menor do que essa distância dela, da bigoníaca. Parece que ela tem o queixo mais largo na primeira foto. Aí, Veja como na já segunda o rosto dela afinou. Sim. Então, entender essas dimensões da face faz com que a gente saiba os locais estratégicos para você fazer essa reestruturação. Essa foto mostra muito o que é a reestruturação facial. A reestruturação é você deixar ela mais jovem sem mudar as características dela. E o que foi feito? O que você fez nessa... No caso dela, a gente começou da forma como eu falei para você que a gente começa na clínica. Se for uma pessoa que nunca fez nada, né, virgem de procedimentos estéticos, a gente começa com o material que tem reversibilidade, que é o ácido hialurônico. Então, não foi de um dia para o outro. Esse antes e depois não é entrei de um jeito e saí do outro. É um Na processo. verdade, esse antes e depois foi de um assim? dia para o outro. Foi. Tá. Foi feita a reestruturação toda dela, só que com esse produto que eu tô te falando. É reversível. Reversível porque Tá, o ela temporário, ela né? não tinha certeza de como ela... Todo mundo tem esse medo de ficar com um rosto diferente. Então, eu sempre falo desse material que existe a reversibilidade e a gente começa dessa forma. Por exemplo, quando começar a sair esse produto que a paciente colocou para fazer a reestruturação, a gente já vai começar a propor para ela fazer com um produto que fique, que vá ficando progressivamente. Por quê? Porque ela já tinha um rosto muito magro e o envelhecimento vai piorar isto. Então, a gente vai repor com um produto que vai progressivamente ficando.
Vai construindo isso. E esse Esse resultado, colágeno. então, como ele é com um produto que o próprio corpo absorve, então ela vai perdendo esse resultado, a partir de quanto tempo depois de ter feito? Olha, isso depende de cada pessoa. Ao longo de 1 ano e meio, provavelmente essa paciente Já não vai ter... não vai ter queixa ainda. Não vai ter que repor. Tá, entendi. Ela então, vai ter que um ano e repor. meio, ela já vai, olha, aqui já não tá mais como estava antes. Ela vai notando que está começando a querer voltar como era. E elas não querem, elas querem Sim. como ficou, né? Doutora, obrigada por ter vindo. Eu vou deixar os contatos. Então, lá no Instagram, @ClinicaBellyHarmony, @ClinicaBellyHarmony. O Instagram da doutora é @doutora Denise Santana, DRA Denise Santana. No Facebook, doutora Denise Costa de Santana e o site bellyharmony.com.br. Doutora, volto sempre. Adorei Obrigada. aprender com você. Eu também. Obrigada, viu? Gostei muito. Obrigada a você que escolheu começar a sua semana coladinho aqui conosco. Fique com Deus, eu te vejo amanhã. Tchau.